a Gênesis capítulo 2, versículos 4 até 17. Nós vamos ler à medida que formos avançando. Talvez um dos assuntos que mais tem aflorado na nossa época é a famosa crise de identidade. E nós vemos meninos que nascem meninos, mas não querem ser mais meninos, e nem sabem se são meninos. Nós vemos meninas que querem ser meninos, ou querem ser os dois ao mesmo tempo. Nós vemos pais de família que deveriam ser maduros, ser estáveis, mas que são cada vez mais covardes e temerosos. Isso quando não abandonam esposa e filhos para buscar novas aventuras. Nós vemos jovens que não querem trabalhar duro, mas simplesmente viver em mundos virtuais. Nós vemos mulheres que querem dependência total dos homens, alegando que não precisam dos homens para nada, nem para ter filhos. Está cheio de casal de lésbicas nesse mundo, já com uma delas grávida. Então, quanta loucura, né? De onde essa ausência de convicção vem? De onde vem essa crise de identidade? Porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos e vivemos tentando achar significado para as nossas vidas. Eu creio que o texto que nós vamos estudar nessa manhã pode nos oferecer algumas respostas para essas perguntas. A gente lembra que Gênesis normalmente faz uma introdução e depois ele entra em detalhes que para ele são os mais importantes. E é isso que acontece nesse texto. Nós já vimos que Deus criou todo o universo em 6 dias pelo poder da sua palavra. Capítulo 1 inteiro narrou isso. Nós vimos também que no 7º dia Deus descansou da sua obra. Versículos 1 a 3 do capítulo 2. Ou seja, Deus parou. Deus terminou de criar. E agora nós vamos ver que depois de dar uma visão geral da criação, o autor foca em alguns detalhes muito importantes para ele. E aí ele volta até o 6º dia da criação. E ele explica como foram criados homem e mulher. Volte uma página na sua Bíblia, olhe os versículos 26 e 27 do capítulo 1. Gênesis 1, 26 e 27 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o autor de Gênesis, ele volta no capítulo 2, especificamente nesse tempo do 6º dia, bem no meio desses versículos. E nesse resumo sobre a nossa criação, Deus mostra em alguns detalhes quem somos nós. Nessa manhã nós vamos focar até o versículo 17, mas na próxima oportunidade nós vamos trabalhar na criação, a formação da mulher e do casamento. Mas esse texto que nós vamos estudar pode ser dividido em 3 relacionamentos. Primeiro, entre Deus e o homem, versículos 4 a 7. Depois, o homem e o jardim, versículos 8 a 15. E, por fim, o homem e Deus. E o último ponto vai ser a nossa conclusão. Tá? Enquanto nós estudamos esse texto, nós vamos olhar algumas características de quem somos nós em busca da nossa verdadeira identidade. Vamos ler versículos 4 a 7 a respeito de Deus e o homem. Olha o que o texto diz. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Bom, nesse pedaço, do versículo 4 até o 7, nós temos uma nova introdução. Se você repara no versículo 4, fala sobre as origens dos céus e da terra. E na estrutura do autor de Gênesis, esse novo bloco vai até o final do capítulo 4, quando no 5 ele fala, essas são as gerações de Adão. Então, do capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 4, nós temos uma nova seção no livro. E a partir de agora nós vamos ver como o mundo ao nosso redor chegou a ser o que é hoje.
Porque nós lemos Gênesis 1 e nós vemos que nós não vivemos nesse mundo. O mundo no qual nós vivemos é descrito a partir do 2. E por que ele está do jeito que está? E o contexto da nossa história começa no versículo 5. Ele diz que quando Deus criou a terra e os céus, ou seja, quando Deus criou o universo, ainda não haviam duas coisas. Não havia planta do campo, ou seja, mato, arbustos silvestres, e nem erva do campo, vegetais, comestíveis. E por que essas coisas ainda não tinham brotado na terra? O versículo 5 explica. Pois o Senhor Deus ainda não tinha criado duas coisas: a chuva na terra e nem o homem para cultivar a terra. De que época o autor de Gênesis está falando? Uma época em que não havia plantas, não havia chuva e não havia homem. O texto não diz que isso acontecia no sexto dia da criação, porque no sexto dia o homem já tinha sido criado. As plantas foram criadas no terceiro dia. Nós vemos isso no capítulo 1, versículos 12 e 13. Ou seja, o que o autor está descrevendo aqui é antes do dia 3 da criação. Mas Deus está falando especificamente de qual dia? O versículo 6 responde, ele diz: nessa época, ou seja, antes do terceiro dia, o céu era diferente do céu de agora. Apesar de Deus não ter criado as chuvas ainda, águas subiam da terra, uma espécie de neblina, de vapor, e regavam, literalmente a palavra encharcavam a terra. Ou seja, toda a terra era tomada pelas águas. Houve alguma época nos 6 dias da criação em que a terra era composta apenas de águas? No primeiro dia. O versículo 2 de Gênesis 1 diz para nós que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso significa que o autor está dizendo que nessa época tudo estava sem forma e vazio. Era diferente do que nós vemos hoje. Isso não significa que antes não chovia, como alguns comentaristas vão dizer, que foi só chover na época do dilúvio. Mas significa que isso é o primeiro dia, onde tudo era um caos. Mas em contraste com esse caos, o autor viaja 5 dias à frente, no versículo 7, e ele diz que Deus formou o homem do pó da terra. Perceba que a palavra formar significa dar forma, modelar. É como se Deus estivesse modelando uma obra de arte. E além disso, depois de formar o homem daquele pó, ele sopra dentro das narinas do homem o fôlego da vida. E a partir desse momento o homem se torna nefesh. Nefesh significa, é a palavra hebraica para alma vivente ou ser vivente. Uma unidade viva. Agora ele é homem de fato. E nesse texto nós podemos perceber 3 verdades sobre o homem, ou sobre a humanidade. Digo homem em sentido geral. A primeira descrição de quem nós somos, está aí nesse trecho, é que o homem é criatura de Deus. O homem é criatura de Deus. Isso significa que o homem foi criado por Deus como todos os outros seres da criação. Nós vimos que os vegetais foram criados por meio da terra. Nós vimos que os animais marinhos e as aves foram formados pela água. E nós vimos que os animais terrestres foram criados também pela terra. E da mesma forma, o homem é formado do pó da terra. Isso significa que o homem não é diferente do restante da criação. Isso aqui é importante, porque muitos homens vivem como se fossem donos de si mesmos, como se fossem pequenos deuses na terra. Vivem para fazer a sua própria vontade. Ninguém manda neles, eles são donos do próprio nariz. Mas essa passagem mostra que nós somos criados por Deus. Portanto, nós não somos donos de nós. Nós existimos para o propósito de Deus. E por isso nós não podemos achar que somos deuses nessa terra, vivendo como se fôssemos donos de nós mesmos, porque nós viemos do pó, e ao pó nós vamos voltar. Nós somos insignificantes diante do Criador. Nós não temos o direito de exigir nada dele. Nós não podemos viver a nossa vida como se Deus não existisse. Nós não nascemos para fazer a nossa própria vontade egoísta. Nós não somos donos de nós mesmos. Por sermos criaturas, nós existimos para fazer a vontade do Criador. A segunda descrição de quem nós somos é que o homem é dependente de Deus. O homem não é simplesmente pó da terra.
Depois de formado, Deus sopra o seu fôlego de vida no homem. E é esse sopro que mantém o homem vivo. Então, quando o sopro de Deus é unido ao corpo, é aí que o homem se torna alma vivente. Eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém falecer na sua frente. Mas quando isso acontece, aquele corpo feito do pó, unido ao sopro de Deus, ainda está vivo. Quando o sopro de Deus se esvai, fica só o pó. O corpo fica gelado e já não é mais aquela pessoa que nós conhecíamos. É por isso que o autor de Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Quando nós morremos, Deus retira o sopro de vida de nós. Mas nós podemos concordar que muitas vezes o homem vive alheio a essa verdade. Muitos vivem as suas vidas como se não dependessem de Deus para viver. Pessoas que ignoram a sua saúde, pessoas que não cuidam dos seus corpos, usam mal o seu tempo e acham que têm controle de tudo nas suas mãos. Até um autor que diz assim: os homens vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Foi Deus quem nos deu a possibilidade de viver, de respirar, de existir. E é somente por meio do seu poder é que nós continuamos vivos. Por isso Jesus disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Tem uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos nessa manhã. Você tem consciência de que é dependente de Deus? Você já parou para pensar nisso? Que você não controla a sua vida? Que você não controla nem mesmo o seu respirar? Já tentou? Quando era pequeno fazia muito isso. Uau, eu respiro sozinho, vou tentar controlar. A primeira borboleta que passava eu esquecia que tinha que respirar. E continuava respirando. Porque não sou eu que controlo a minha vida. A sua existência depende do sopro de Deus estar em você. Por isso, nosso desafio é demonstrar gratidão, é vivermos conscientes de que tudo que nós somos depende de Deus. Uma terceira descrição de quem é o homem é que ele é importante para Deus. Apesar de ser criado do pó, como os animais, o homem se torna vivo por uma ação direta de Deus. Diferente de todos os outros seres criados, Deus não só ordena que o homem nasça como ele fez com os outros seres. As águas produzam peixes, e os peixes começaram a brotar da água. Com o homem é diferente. Deus interage no nascimento do homem. O homem é o único ser na criação que merece atenção especial. Ele é criado à imagem, como nós lemos, à imagem e semelhança de Deus. Mas nós sabemos que no mundo em que nós vivemos, existe uma ideia de que alguns homens são mais importantes que outros. É por isso que nós vemos assassinatos, que nós vemos violência, que nós vemos maus tratos, opressão, racismo, machismo, feminismo e tantos outros ismos. Porque esse é o primeiro lado ruim de você olhar para o homem e achar que um é melhor que o outro. Mas há um outro lado que é tão errado quanto esse primeiro lado. Aqueles que acreditam que o homem veio do macaco. E levado a termo essa ideia, essas pessoas dizem que o homem tem o mesmo nível de importância que todos os outros animais. E as pessoas tratam animais como seres humanos, ou seres humanos como animais, porque tem o mesmo valor. Então, se a primeira opção é exaltar alguns homens em detrimento de outros, a segunda é reduzir homens a um mero bolo de carne e ossos, que não passa de um acidente cósmico e que tem o mesmo valor que uma planta ou um animal. Mas para Deus, segundo esse texto, o homem é importante. Aliás, toda vida é importante. Nenhuma vida é inútil. E isso é comprovado pelo fato de que o plano de salvação, ele é estendido a todos os tipos de pessoas. A salvação é disponível a todos, independentemente da cor de pele, da classe social, do nível de escolaridade, da idade, ou até mesmo da inteligência.
Deus abre as portas para qualquer pessoa que ouça a sua palavra e se arrependa dos seus pecados. É assim que nós devemos ver os homens, com a mesma importância que Deus vê. Então não importa o pecado de uma pessoa, ou o tipo de pessoa que ela foi até esse momento, ela é importante para Deus. Deus a criou para ter um relacionamento consigo mesmo. Ele quer ter comunhão com ela e quer ter conosco todos os dias. Foi por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Lembra do que Jesus disse? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todo homem é importante para Deus. O segundo relacionamento que nós vemos nesse texto é a respeito do homem e o jardim. Olha o que dizem os versículos 8 até 15 do nosso texto. O texto diz assim: Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do Oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Segundo relacionamento, o homem e o jardim. Novamente aqui o autor dá um resumo e depois foca nos detalhes. Ele diz no verso 8 que Deus plantou um jardim no local chamado Éden. Percebe isso? O local chamado Éden já existia. Deus vai até esse local e ali planta um jardim. E depois de plantar esse jardim, ele vai e coloca o homem dentro do jardim. A palavra hebraica para Éden significa deleite, significa prazer. Então, originalmente, esse local foi criado para que ali o homem desfrutasse de um bem-estar eterno na presença de Deus. E Deus não para por aí. O versículo 9 diz que Deus faz brotar da terra todo tipo de árvore boa para se alimentar. E mais 2 árvores, entre aspas, especiais. Nós temos a primeira árvore, que é a árvore da vida. E essa árvore está no meio do jardim. E a segunda árvore, entre aspas, especial, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E sobre elas serem especiais ou não, nós veremos mais à frente, na ordem que Deus dá. Mas daquele local, o versículo 10 vai até o versículo 14 nos narrando que saía um rio do Éden, que passava por todo o jardim, se dividindo em 4 outros braços, 4 rios. Ele identifica o primeiro como Pison, versículos 11 e 12, o segundo como Gion, versículo 13, o Tigre, versículo 14, e Eufrates também ainda no versículo 14. E aí nós vemos no versículo 15 que Deus pega o homem e o coloca no jardim do Éden. Isso significa que o homem foi criado aonde? Fora do jardim do Éden. O interessante é que ali Deus dá ao homem 2 tarefas. Quais são as tarefas do homem? Final do versículo 15. Deus toma o homem, coloca no jardim para que o homem cultive e guarde o jardim. Cultivar significa trabalhar na terra. Guardar significa proteger, vigiar, cuidar do jardim. Você percebe o detalhe nesse texto? Se o jardim já tinha árvores que davam fruto para alimento, e se não havia mal nenhum na criação, por que o homem deveria cultivar a terra? E por que o homem deveria guardar o jardim? Já parou para pensar nisso? Bom, primeiro, se a comida já estava lá, então o trabalho não era para sustento, porque Deus já estava dando as árvores com frutos, e nem era um fardo, porque ele estava no paraíso, mas talvez como uma forma de ocupação do tempo e de adoração a Deus. Em segundo lugar, sobre guardar o jardim, provavelmente Deus está imbuindo ao homem o cuidado daquele local, como se aquele local fosse dele.
Então o homem seria o guardião do jardim. O homem deveria proteger os animais, proteger as plantas e futuramente proteger a sua esposa e a sua família de qualquer mal que tentasse entrar naquele local. E nós sabemos que ele vai falhar. É interessante perceber que essas duas palavras usadas aqui foram usadas posteriormente como tarefas dos sacerdotes no templo de Deus. Os sacerdotes deveriam cultivar e guardar o serviço a Deus no templo. Eles deveriam trabalhar e proteger o templo. Em outras palavras, Deus está dando ao homem a tarefa de ser um sacerdote da criação. O homem exerceria um sacerdócio para Deus no Éden. Por meio dele, Deus ia abençoar o seu povo, e o povo ouviria a voz de Deus por seu intermédio. Isso está muito ligado ao que Deus diz ao homem no último ponto, e nós vamos ver isso. Mas por enquanto esse texto nos mostra mais algumas verdades sobre quem nós somos. A quarta verdade é que o homem é sustentado por Deus. Quando nós olhamos para o jardim no Éden, nós vemos que Deus faz brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista. Isso significa que as árvores eram bonitas. E todo tipo de árvore boa para alimento. Os frutos eram saborosos. Isso significa que Deus providenciou o sustento necessário para que o homem pudesse viver. Mas nós vamos ver mais à frente que o homem não se satisfaz com o que Deus dá. O homem quer mais, principalmente o fruto proibido. Isso ainda acontece com a nossa sociedade. A gente sabe que Deus garante que se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, nós não vamos ter falta daquilo que nós temos necessidade. Mas nós estamos sempre buscando ter mais. Nós não nos contentamos com o que nós temos. Nunca está bom. Nós nunca estamos satisfeitos. É por isso que quando nós entendemos que o suprir das nossas necessidades não depende somente do nosso esforço, então nós aprendemos a depender do sustento de Deus e nós vivemos contentes com o que Ele tem nos dado. Como salmista, nós poderíamos perguntar a nós mesmos e a nossa própria alma: você tem consciência de que Deus te sustenta? Porque está aflita a minha alma. Você tem descansado nessa provisão? Ou você sempre reclama daquilo que Deus tem te dado? Você é grata, minha alma, pelo sustento do Senhor? Ou você sempre corre em busca de algo a mais, mesmo que isso te afaste de Deus, ó minha alma? O próprio Deus nos orienta que, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É por isso que Jesus diz no Sermão do Monte: mas buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas, serão acrescentadas. Deus vai lhes dar. Mesmo sem merecer, o homem é sustentado por Deus. Um quinto elemento e descrição do homem é que o homem deve trabalhar para Deus. E isso é muito interessante. O homem deve trabalhar para Deus. Deus coloca o homem no jardim para que o homem o cultive e o guarde. Mas a gente já viu que não era para alimentação. Isso significa, então, que o trabalho era algo bom, porque foi criado por Deus. O homem trabalhava antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. E esse trabalho trazia satisfação e trazia prazer em servir ao Senhor. Mas o pecado mudou tudo isso. Depois da queda, a terra começou a produzir espinhos. E se o homem quisesse comer, ele sofreria para trabalhar na terra. Nós vemos isso na consequência do pecado. Capítulo 3, versículos 17 a 19. Olha o que o texto diz. Capítulo 3, 17 a 19. E disse para o homem, Deus falando, depois de ele ter comido o fruto proibido: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Aquilo que era de graça, agora vai ser com sofrimento. Ele continua: a terra te produzirá espinhos e ervas daninhas. Isso não tinha antes. E terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado. Porque és pó, e ao pó tornarás. Com o suor do rosto viria o alimento. Isso faz com que o trabalho hoje em dia seja um fardo pesadíssimo.
A gente sabe que o povo de Israel, para quem esse livro foi escrito, viveu por mais de 400 anos como escravo no Egito. E sabia muito bem que o trabalho não era algo satisfatório, como esse texto está narrando. Se o nosso trabalho já é difícil, imagine um trabalho escravo. Todos nós temos de trabalhar. Mas são poucos os que gostam de fazer isso. Talvez de fazer aquilo que se faz. Muitos odeiam a segunda-feira. E anseiam pela sexta. Sextou. Chegou o fim dos meus labores. Por que será? Por que será que a segunda-feira é tão terrível e a sexta tão desejável? Muitos se queixam do cansaço e se esforçam para ser ricos e nunca talvez ter de trabalhar mais. Bom, eu vou trabalhar muito nas 2 primeiras décadas da minha vida como funcionário e depois serei milionário, não precisarei mais trabalhar. Mas o trabalho foi criado por Deus para ser uma adoração a Ele. E é por isso que quando nós nos rendemos a Cristo, nós entendemos que de fato, quando nós trabalhamos, estamos na verdade servindo ao próprio Senhor. Eu gostaria que você fizesse uma pausa em Gênesis e fosse para Colossenses. Deixa o seu dedo aí. Abra a carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículo 23. Falando aos servos, aos escravos, aos trabalhadores, Paulo diz o seguinte em Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Mas eu estou trabalhando para homens. Mas faça assim. É por isso que nós seremos recompensados por Cristo, se nós formos bons trabalhadores. Olha o que ele diz no verso 24. Faça da melhor maneira possível, como se fosse para o Senhor, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servir a Cristo, o Senhor, é ao Senhor Jesus que vocês estão servindo. Além do mais, todas as nossas palavras e ações, quando são feitas em Cristo, se transformam em gratidão a Deus. Olha o que ele disse no versículo 17, anteriormente, no capítulo 3. E tudo quanto fizerdes, aqui encaixa o seu trabalho, encaixa aquela louça para lavar, aquela roupa para passar, aquela tarefa para ser entregada ou entregue na quarta-feira, encaixa em tudo isso. Tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. A gente sabe que mesmo depois que o pecado não existir mais, nós vamos trabalhar no novo céu e na nova terra. Sabia disso? Você vai trabalhar no céu. Sabe onde isso diz? Apocalipse, abra aí. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. O apóstolo João, descrevendo a visão que ele teve do novo céu e da nova terra, diz que ali jamais haverá maldição. Nessa cidade santa, novo céu e nova terra, estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão. Servir significa trabalhar. Os seus trabalharão. Irmãos, apesar dos efeitos do pecado, o seu trabalho hoje pode ser uma adoração a Deus. Em Cristo, todas as nossas obras se tornam uma adoração a Deus. Por isso, eu queria te desafiar a não reclamar, a não murmurar, a não ser preguiçoso, a fazer de coração e fazer com amor para Cristo, porque Cristo é o seu Senhor. Então adore ao Senhor por meio do seu trabalho. Concordo com um certo pastor que disse certa vez: qualquer trabalho é o melhor trabalho do mundo quando feito para Deus. Qualquer trabalho. O último relacionamento que nós temos nesse texto, e vai ser a nossa conclusão, é o relacionamento entre o homem e Deus. Volta lá para Gênesis, nós vamos ler os versículos 16 e 17. O texto diz assim, 16 e 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás, certamente morrerás. Agora Deus dá uma ordem ao homem: ele pode comer de todo e qualquer fruto
do jardim livremente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, incluindo a que ele podia comer, a árvore da vida. Ele poderia comer a árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Porque se o homem desobedecesse essa ordem, ele com certeza morreria. E a expressão aqui significa literalmente: morrendo, morrerás. Certamente você vai morrer. E perceba aqui que o homem não é imortal, porque há no jardim uma árvore da vida. Ele precisava estar perto de Deus para viver. Eu usei muitas vezes uma frase da qual me arrependo. Eu evangelizava dizendo: você sabia que você é imortal e você vai viver para sempre? A diferença é se vai ser no céu ou no inferno. Isso está errado, porque a vida eterna não está em nós, está em Deus. E a vida eterna consiste em conhecê-lo. O inferno será uma existência diferente de vida, mas consciente, mas é morte eterna. Bom, corrigindo meu erro, aqui nós encontramos a última lição sobre quem Deus é. Quem o homem é. A nossa sexta lição é que o homem deve obedecer a Deus. O homem deve obedecer a Deus. Perceba que Deus dá ao homem a opção de comer tudo o que havia no jardim, mas há uma proibição: de comer apenas do fruto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez você vai concordar comigo, mas a maioria das pessoas odeiam regras, odeiam ordens, odeiam mandamentos. E quando ouvem que Deus proíbe algo, logo fazem cara feia, e dizem que Deus não é amoroso, porque Deus cria muitas regras. Pessoas que moldam um Deus à sua imagem e dizem: não, se Deus é amor, Ele não pode proibir as coisas. Mas quando nós olhamos para a ordem de Deus, parece que nós nos esquecemos que ela vem depois de um grande presente no versículo 16. O que Deus disse que o homem poderia fazer no versículo 16? Você pode comer do que você quiser, de qualquer árvore que eu criei no jardim. Mas a única proibição estava em uma só árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Independentemente do que aquela árvore era, se era mágica ou não, eu creio que ela não era mágica. Ela era um teste de obediência ao homem. Deus sabia que a desobediência ia causar estragos irreversíveis no homem. Por isso Ele adverte o homem. E por isso em Cristo, quando nós olhamos para as ordens de Deus, nós não deveríamos vê-las com peso, mas como um privilégio. Porque elas funcionam como um alerta de perigo. Se nós obedecemos, nós somos garantidos de que seremos abençoados. Mas quando nós as ignoramos, nós sofremos sérios acidentes. Eu viajei essa semana e eu vi muito disso, e quem trabalha na estrada sabe também. É muito comum nós vermos placas de trânsito em uma rodovia, principalmente rodovias com muitas curvas, com uma faixa só e em penhascos. Elas avisam que você deve reduzir a velocidade. Elas avisam que você deve virar à direita ou à esquerda, porque lá na frente terá um penhasco. E elas fazem isso para quê? Para nos advertir, para que possamos ser beneficiados e não morrermos desfiladeiro abaixo. Ela está ali para nos colocar limites, e esses limites são para o nosso bem. Se nós nos sujeitarmos à autoridade das placas, nós vamos ser beneficiados. Agora, por que com Deus seria diferente? Para aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, a obediência não é um fardo, mas é um privilégio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler 2 versículos ali. Versículos 97 e 103. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 97. Como amo a tua liberdade que me dás. O teu amor, é isso que ele está dizendo? Lei.
Sabe o que significa lei? Regra, limite, placa, ordem. Como assim? Ela é minha meditação o dia todo. Aí ele vai no versículo 103 e olha o que ele diz. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Quem aqui gosta de mel? Ou doce de leite? Ou qualquer outro doce, mais doce que doce de batata doce? O salmista diz que as leis, as proibições, as ordens de Deus são mais saborosas, mais agradáveis do que qualquer doce que ele goste. Eu quero perguntar para você, qual a possibilidade de alguém amar uma lei? Não toque nisso. Eu amo essa ordem. Eu amo não poder tocar. Qual a possibilidade de alguém amar uma lei? Só é possível ver a obediência como algo bom quando nós percebemos por que Deus a exige. Para o nosso bem. Porque obedecer traz bênção, mas desobedecer traz maldição. Irmão, irmã, obedeça olhando para o privilégio, não para a tentação. O privilégio é o crescimento, é a comunhão com Deus. A tentação nos faz cair no pecado e nos afasta do Criador. Obedecer traz vida, desobedecer traz morte. Nós sabemos que apesar de todo esse cuidado e carinho de Deus para com o homem preferiu duvidar da palavra de Deus. E ele desobedeceu a Deus. E essa é a razão do porquê nós vivemos de um mundo tão diferente desse descrito em Gênesis 2. Nós somos alma vivente, sim, mas um dia nós vamos morrer. Nós temos de trabalhar para comer e isso nos fadiga e traz incômodo. E o pior, nós somos incapazes de obedecer a Deus a todo instante. Qual é o resultado disso? Como Deus disse, certamente morreremos. Não só no futuro, mas dia a dia nós morremos por causa do pecado. E essa é a razão das nossas doenças, a razão da nossa debilitação, dos nossos desejos maus e destrutivos. É por isso que o homem vive em crise de identidade. Porque a sua verdadeira identidade só é encontrada em Deus. E por causa do pecado, cada vez mais nós perdemos a razão da nossa existência. Foi sabendo disso que Deus planejou desde a eternidade um novo jardim. Algo muito melhor do que aquele criado no início. Nesse jardim não haverá mais a possibilidade de desobediência. Não haverá mais morte, não haverá mais fadiga, não haverá mais tristezas. Mas para que nós pudéssemos ter acesso a esse novo jardim, alguém teve de enfrentar a maldição do pecado no nosso lugar. O próprio Deus assumiu a forma de homem. E ele veio a esse mundo não para desfrutar dos seus benefícios, mas para ser o verdadeiro sacerdote que o nosso primeiro pai não conseguiu ser. E Jesus Cristo é esse homem, o Deus encarnado. E Jesus verdadeiramente, quando esteve na terra, ele cultivou e guardou as coisas de Deus. Ele obedeceu a Deus em todas as suas ordens. E ele podia dizer, eu amo a tua lei. Jesus é o verdadeiro Adão, que o primeiro Adão não conseguiu ser. Mas eu quero que você pense que apesar de tudo isso, qual foi o fim de Cristo nessa terra? Pendurado em um madeiro, como culpado, mesmo não sendo culpado por nenhuma desobediência. Mesmo sem comer do fruto proibido, Jesus certamente morreu. Qual que é a razão disso? Sobre ele, sobre as suas costas, Deus depositou toda a nossa desobediência. Em Jesus, Deus castigou nossos pecados até a sua morte. E por ser Deus, a morte não foi capaz de prender a Cristo. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, e ele já está nesse novo jardim. E por meio de Jesus nós podemos voltar a ser o que nós deveríamos ser. Jesus Cristo é o acesso para o novo céu e a nova terra. Se nós cremos em Cristo, nós podemos ter a certeza de que um dia nós não morreremos mais. Mas a nossa esperança não é só para o futuro, mas essa certeza já muda o nosso presente. Hoje nós já podemos desfrutar daquilo que nós teremos lá no jardim, no novo jardim. Nós já podemos ter comunhão com Deus, nós já podemos trabalhar para Ele com prazer e adoração, nós já podemos olhar para as suas ordens com amor e com prazer e dizer não para o pecado. Essa é a nossa nova identidade. Em Cristo, nós somos novas
criaturas. Criaturas que estão sendo preparadas para viver no novo jardim. Glórias a Ele por isso. Amém?